Olá, tudo bem? Eu me chamo Emanuel Ataíde e somos aqui do canal Mestres da História Cristã. Neste canal temos apresentado, assim, de forma sucinta, alguns temas interessantes sobre a história do cristianismo, procurando fomentar interesses de leituras, pesquisas, e mais aprofundamentos, tá? Bom, no vídeo de hoje, eu apresentarei um autor que escreveu um texto que é muito desconhecido por muita gente, que é um texto, uma carta à igreja de Corinto. Então, nós sabemos que há duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que fazem parte do cânon, mas também temos acesso a uma outra carta, que não foi reconhecida como inspirada, mas tem um valor histórico muito importante para a tradição cristã, tá bom? Então, vou lá apresentar este autor e um pouquinho sobre a carta. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui. Pronto. Então, o personagem é Clemente de Roma, Clemente Romano. Nós temos aqui informações sobre o Clemente. Então, primeiro eu faço uma referência a uma obra de Irineu de Leão, ali do século II, contra as heresias, quando ele começa o seu texto assim: os bem-aventurados apóstolos fundaram a igreja de Roma. E aí apresentam a sequência. Depois dessa fundação apostólica, nós temos a liderança de Lino, depois de Anacleto e, posteriormente, Clemente. Então, Clemente seria a quarta liderança da igreja em Roma. E a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia ratifica essa informação, né? Então, Clemente substituiu Anacleto, tá? Então, temos aqui essas duas obras de referência, tanto Contra as Heresias, de Irineu de Leão, como Eusébio, obras sobre Clemente, né, que nos informam um pouco sobre Clemente, tá? Ah, o pontificado, né, como a tradição romana entende, e aí há divergências, né, que o primeiro teria sido Pedro, e aí depois nessa sequência até Clemente. Acredita-se que essa liderança dele em Roma se deu no período de governo de Domiciano e foi até uma parte do governo de Trajano, ou seja, entre os anos 92 e 101. Então, provavelmente tenha sido essa data. Eusébio de Cesareia, ele nos informa de que este Clemente teria sido colaborador de Paulo, que aparece lá na carta aos Filipenses, porém, a falta, né, de mais indícios históricos que confirmem essa hipótese, essa afirmação de Eusébio, que Clemente seria companheiro de Paulo, né, de jornada, de pregação e tal. Para sua informação, nós temos uma obra, Martírio Clementes, né, que é uma obra sobre o martírio de Clemente, que é do século IV, mas é tida como uma obra muito lendária, tá? Então, se você tiver interesse, tem aí essa obra que procura apresentar sobre o martírio de Clemente, que depois eu vou dizer a você como foi que ele foi martirizado. Ah, bom, Clemente escreve uma obra, o que nós temos de Clemente, que os estudiosos entendem que é de autoria dele, é uma carta destinada à igreja de Corinto. Há outras obras, e aí no próximo vídeo eu falo um pouco sobre elas, são obras questionáveis, né? A grande maioria não entende que tenha sido de Clemente, por isso que ficaram conhecidas como pseudo-clementinas, mas essa obra dessa carta, né, destinada à igreja de Corinto, é tida como de autoria de Clemente. Então, é uma epístola, uma carta, composta de 65 capítulos curtos, não são longos, e uma breve divisão dessa carta, há uma introdução,
os primeiros 3 versos, depois é dividido em 2 partes, do 4 ao 36, depois do 37 ao 61, e termina com a recapitulação, os capítulos finais. Bom? A carta é de muita importância para o estudo das antiguidades eclesiásticas, igualmente para a história do dogma e da liturgia. Então, tem alguns pontos bem interessantes de informação da carta. Então, é uma carta destinada à Igreja de Corinto. É uma carta longa, né, para os escritos dos pais apostólicos, que geralmente são bem curtos. E acredita-se que essa carta tenha sido escrita ali por volta do ano 96, bem no finalzinho do primeiro século. E é o primeiro texto pós-Novo Testamento, né? É claro que o texto ainda não estava fechado, mas a escrita, né, do que nós entendemos hoje como Novo Testamento já tinha se encerrado. Então, acredita-se que seja o primeiro texto depois da escrita do último texto neotestamentário. Então, daí perceba a importância desse texto. Tinha como objetivo principal exortar os coríntios a viverem em unidade, pois, devido ao comportamento deles, às ações dessa igreja, estava causando muitos escândalos para o público externo, né? E havia um grande problema, que presbíteros foram afastados desta igreja. E, segundo Clemente, indevidamente, que eram homens piedosos, cristãos, mas devido a partidarismos e conflitos na igreja local, alguns estavam sendo afastados, e Clemente sai em favor, né, destes, para tentar colocar um pouco a casa em ordem. E um outro ponto interessante também, embora muito questionável por muitos pesquisadores, é que ele fala indiretamente do martírio tanto de Pedro como de Paulo em Roma, tá? Acredita-se que Clemente foi martirizado ali por volta do ano 101, sob o imperador Trajano, sendo lançado ao mar com uma âncora amarrada ao pescoço. Então, isso é o que a tradição defende, né? Por ter convertido muitos presos, tornando-se um símbolo de fé e coragem, com seu corpo sendo recuperado e sepultado na Crimeia e mais tarde levado a Roma. Então, ele estava vivendo um período de exílio, né, em prisão, e aí, por conta disso, acabou sendo morto dessa forma, tá? Pelo menos é o que a tradição nos informa. E, para terminar esse pequeno vídeo, sugiro essa obra aqui, ó, da Cíntia, onde procura fazer um comparativo entre as cartas de Paulo e as cartas de Clemente. Temos aí um intervalo de 40, 50 anos entre essas cartas, né? E é interessante que você percebe que alguns temas são peculiares de uma outra época e outros temas são recorrentes, né? A Igreja de Corinto causava muitos problemas, né? Muitas dificuldades, muitos impasses, e aí acaba se tornando recorrente esses problemas, a ponto de Clemente, posteriormente, ter que tratar deles novamente, tá? Essa aqui é uma pequena introdução, estamos lançando um canal no próximo ano, e no nosso canal a gente vai, na plataforma, né, a gente vai comentar essa carta de Clemente, assim, passo a passo, sabe? Os versos. Então, se você tiver interesse, fica aí uma dica de um trabalho que a gente está fazendo de comentários das cartas e dos textos, né, da patrística, visando mesmo agregar e contribuir para quem tem interesse de pesquisas e de aprofundamentos no campo da história do cristianismo, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, dessa semana. Espero ter contribuído e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e vamos continuar aí a nossa caminhada de estudos. Um forte abraço.